paz do Senhor Jesus, bom dia! Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica e hoje nós vamos continuar meditando naqueles mesmos versículos da última meditação, Gênesis capítulo 19, versículos 4 e 5. E hoje acrescentaremos à nossa meditação o versículo 8. Na última reflexão, nós encerramos informando que iríamos tratar na próxima reflexão, que é esta, a respeito do pecado que Deus havia projetado ir de perto conhecer ali na cidade de Sodoma e Gomorra. E é interessante observarmos que, conforme o relato do texto bíblico apresentado, nós podemos perceber que o pecado, um dos pecados que havia naquela cidade, era o homossexualismo, pois a Bíblia diz que, no texto que nós lemos ontem, na reflexão passada, e que vamos novamente ler agora, diz que antes de se deitarem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Então, todas as pessoas daquela cidade se juntaram ali, em volta da casa. E a Bíblia faz questão de informar que quem juntou ali foram os varões. E a Bíblia vai continuar dizendo: e chamaram Ló e disseram: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os a nós, para que os conheçamos. Esta expressão conheçamos, se nós formos observar no contexto da época e na expressão bíblica, nós vamos perceber que esta expressão diz respeito à relação sexual, ou seja, aquela era a intenção daquele povo que se juntara ali em volta da casa de Ló, que hospedara aqueles homens que, quando nós observamos a partir do princípio do capítulo anterior, nós vamos ver que eram anjos, ou seja, eram seres espirituais que haviam personificado na figura humana para então transmitirem uma mensagem de Deus a Abraão. E agora, aqueles homens, olhando aqueles varões, aqueles anjos prefigurados na figura de homens, eles têm então desejo por estar aí cometendo esta abominação com eles. E a gente pode confirmar isso quando a gente vai ao versículo 8, que Ló vai então defender aqueles homens com a seguinte expressão: eis aqui 2 filhas que tenho, que ainda não conheceram varão. Fora las trarei, e fareis delas como bem for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Olha só que Ló, ele então coloca à disposição daqueles homens as suas 2 filhas para defenderem ali a honra da visita, que era um costume em Israel. Pois quando alguém recebia uma visita em casa, esta pessoa ela assumia a responsabilidade de estar guardando a vida e a segurança daquela pessoa. E Ló percebe que aqueles anjos, aqueles homens que estavam na sua casa, eles estavam ali por uma razão específica, ou seja, a comunhão que ele tinha com Deus fazia com que ele sentisse que aqueles homens que estavam ali
não eram homens comuns, tanto que ele vai dizer que era por aquela razão que eles estavam ali sobre o seu telhado. Então, meus queridos, este é um problema que nós temos visto na geração atual e que é condenado pela Bíblia. Obviamente que nós compreendemos que Deus, ele não aprova esse comportamento, essa atitude. Ela é totalmente reprovada pelo Senhor e é por esta causa que nós vemos o juízo de Deus descendo sobre esta cidade. Mas nós também compreendemos que Deus, ele abomina o pecado. Essa prática pecaminosa, ela é reprovada por Deus, mas Deus ama a pessoa, né, que o pratica, porque a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, ele não concorda com este comportamento, mas ele quer que essas pessoas sejam libertas desse comportamento. Então, a ação de Deus aqui, né, ela foi radical. A Bíblia diz que Deus destruiu aquela cidade por completo. Hoje nós vivemos em uma época em que Deus já não destrói as pessoas de forma física, mas as pessoas elas são destruídas perdendo a comunhão com Deus, perdendo aí, né, a aliança com o Senhor, e isso é desastroso. Mas o que nós sabemos é que Deus não aprova essa prática, Deus abomina essa prática, mas Deus ama o pecador, Deus ama aquele que a pratica. Deus quer em todo o tempo que as pessoas elas venham a reconhecerem que essa prática não é aprovada por Deus e que Ele deseja que todos aqueles que a praticam reconheçam a verdade e venham buscar a libertação no Senhor. Então, meus queridos, isso nos ensina que não é porque a sociedade está vivendo, né, em uma prática, né, de acostumar-se ao ver essa situação, que Deus também faz o mesmo. Deus continua sendo o mesmo Deus que programou e realizou um juízo em Sodoma. Nós cremos que Deus também vai fazer o mesmo em um tempo muito próximo. Então nós profetizamos e pregamos que Jesus Cristo está aqui para trazer a libertação, a mudança, para que todos sejam livres e venham então a estar com o Senhor, estarem livres desse juízo eterno. Pois Deus ainda é Deus que operava no passado, que opera no presente e operará no futuro. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, que as bênçãos de Deus estejam derramadas sobre a sua casa e sobre a sua família.